mergulhamos na beleza da tua santidade, meu Senhor. Recebe o louvor que nós queremos entoar a ti em forma de oração. Essa canção é a nossa oração. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Conheces o meu coração e sabes o que sinto. Visita-me, acalma-me e purifica-me. Perdoa-me e põe em mim um coração contrito, pois tua é a glória, tua é a força, tens todo o poder, Senhor, me entrego aos teus pés. Eu te adorarei em espírito e em verdade, eu te exaltarei pela tua santidade, eu te adorarei em espírito e em verdade, me fizeste só pra te adorar, por isso estou aqui no teu altar. Eu te adorarei em espírito e em verdade, eu te exaltarei pela tua santidade, eu te adorarei em espírito e em verdade, me fizeste só pra te adorar, por isso estou aqui no teu altar. O Senhor conhece o nosso coração. Conheces o meu coração e sabes o que sinto. Aleluia. Visita-me, acalma-me e purifica-me. Perdoa-me e põe em mim um coração comprido, pois tua é a glória, tua é a força, tens todo o poder, Senhor, me entrego aos teus pés. Eu te adorarei em espírito e em verdade, eu te exaltarei pela tua santidade, eu te adorarei em espírito e em verdade, me fizeste só pra te adorar, por isso estou aqui no teu altar. Eu te adorarei em espírito e em verdade, eu te exaltarei pela tua santidade, eu te adorarei em espírito e em verdade, me fizeste só pra te adorar, por isso estou aqui no teu altar, por isso estou aqui no teu altar, por isso estou aqui no teu altar. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, para te louvar, te adorar, te bendizer.
O nosso rei é o rei deste século, amém? Amém? Aleluia! Aleluia, maravilhosas são as suas obras. Maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor nosso Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, todo-poderoso, ó Rei dos Reis. Maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor nosso Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, todo-poderoso, ó Rei dos Reis. Ó Rei dos séculos, quem não te temerá? Ó Rei dos séculos, quem não te louvará? Ó Rei dos séculos, quem não te adorará? Ó Rei dos séculos, quem não te celebrará? Seu Senhor é homem de guerra e reinará para sempre. Pois todas as nações virão e prostradas confessarão o teu nome. Glorificado em santidade, todas as nações verão. Salvação, glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia, bendiga ao Senhor. Quem poderá contra o Senhor? Ó Rei dos séculos, quem não te temerá? Ó Rei dos séculos, quem não te louvará? Ó Rei dos séculos, quem não te adorará? Ó Rei dos séculos, quem não te celebrará? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Para quem chegou depois, paz esteja convosco. Depois que eu falo, é porque a gente está começando um pouquinho mais cedo, para as cordas vocais ir se aquecendo e a gente poder ter um tempo, um ganho melhor aqui na ministração da palavra. Nós estamos sendo guiados nessa noite por Isaías 55, versículo 15. 56, desculpa. 56, 15. Quem chegou depois e quiser fazer essa leitura rapidamente comigo, nós vamos meditar nessa palavra. Nós vamos ver como Deus está interessado, como Deus verdadeiramente está neste lugar e interessado em fazer uma visita muito especial, peculiar aos nossos corações, que certamente vai transformar a nossa vida. Ele diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Em outras palavras, aquele que se apresenta humilhado, quebrantado, confessando, reconhecendo a sua miserabilidade. Deus está dizendo aqui que Ele vem habitar neste coração. E é isso que nós estamos invocando. Pai, mais uma vez, nós estamos dirigindo o rosto e a palavra ao Senhor.
Nós queremos, meu Deus, declarar que só o Senhor é santo e sublime, como está dito aqui na tua palavra. Nós cremos nisso, que o Senhor habita no mais alto e sublime monte. E o que me impressiona demais, Senhor, e alegra meu coração, é que o Senhor também habita com aquele que tem um coração quebrantado. E aqui nós estamos, Senhor, a terra de pousio, o coração endurecido, Ele está passando, Senhor, por uma transformação. Estamos permitindo que Sua palavra permeie a dureza do nosso coração, a resistência do nosso coração, a falta de entendimento, como nós vimos na igreja de Laodiceia, para que possamos entrar num ambiente mais profundo da Sua presença e da Sua glória. Permita-nos, Senhor, humildemente, clamar ao Senhor, para que traga uma grande visitação aos nossos corações nesta noite, e todos que creem e concordam, digam amém. Podeis se sentar. Quebrantamento transforma ou transformará o temor natural do homem no temor de Deus. Já houve vezes em que eu mesmo descobri me preocupando enquanto pregava. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu estou falando algo aqui, e nós, principalmente eu, como pastora, eu conheço a maioria de vocês. E muitas vezes eu conheço as histórias mais peculiares de vocês. E imagine uma pessoa entrando dentro do meu gabinete pastoral e abrindo seu coração arrependido, humilhado, quebrantado, confessando, mas ao mesmo tempo para poder ter um reforço, uma intercessão, abre o coração para pastor e conta o seu pecado, conta a sua fragilidade, conta o seu tropeço, conta ali a sua transgressão, e evidentemente, dentro da ética pastoral e ministerial, pessoal, não precisava nem estar ocupando a função de pastora para sermos éticos. Nós entregamos aquela causa para o Senhor. Mas você já parou para pensar que no culto seguinte, o meu tema da pregação vai abordar exatamente aquele pecado? O que aquela pessoa que está sentada na cadeira vai pensar? Eu acho que a pastora está pregando para mim, não é? Então assim, às vezes, até nisso, nós precisamos tanto do amor de Deus, da sabedoria, precisamos da direção do Senhor, para que as palavras que saem da minha boca possam chegar ao seu destino, de maneira plena, para que as pessoas possam entender o que Deus está falando. E isso é recorrente, porque a gente vai conhecendo os bastidores da alma dos irmãos da igreja. Nós vamos conhecendo os bastidores, que irmãos, é muito importante a gente entender que é Deus que vai trabalhando, é Deus que vai moldando quando nós vamos entregando. Nós vamos nos rendendo, vamos entregando, e Deus vai moldando. Mas a palavra, ela precisa ser pregada. Nós temos que ser a trombeta de Deus aqui do altar, alertando, instruindo, ensinando, não é? Então é importante nós entendermos essa forma que Deus usa para tratar as nossas fraquezas. Então, quebrantamento muda o espírito crítico, a gente já falou aqui, e confiante em sua própria justiça, para um espírito compassivo e disposto a carregar fardo dos outros. Quebrantamento muda um espírito que cobra e exige para um espírito que pede e solicita. Então, para a gente poder obter o avivamento que nós queremos aqui, e eu quero dizer que Deus, Ele falou no meu coração que vai operar avivamento pessoal, avivamento corporativo, coletivo, logo corporativo. Há um derramar de Deus para a igreja, há um derramar de Deus para todos aqui, mas também de forma muito pai, que como Ele quer trazer um avivamento para a nossa família,
quer trazer um avivamento na nossa vida de trabalho, quer trazer um avivamento, por exemplo, para o nosso trabalho. Quantas pessoas estão enfrentando dias críticos, dias difíceis? Nós sabemos disso, a maioria. Aqueles que estão empregados, orando para que as empresas possam subsistir aos altíssimos tributos que estão sendo impostos, né? Nós temos que orar muito pelos patrões, para que eles possam verdadeiramente conseguir pagar os tributos para o governo e ainda sobrar para que possa pagar os funcionários, para não demitir. Nós estamos vendo aí grandes corporações empresariais dispensando milhares de pessoas. Então esse é o momento em que a igreja de Jesus, ela precisa estar recebendo um avivamento do Senhor, para poder ser uma coluna, uma boca de bênção, uma boca profética dentro do trabalho, para que a empresa possa se estabelecer ou restabelecer. E para isso, a gente tem que pensar lá no nosso coração, de novo no nosso coração. Tudo começa aqui no nosso coração, né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Como é que nós temos que nos apresentar? 2 Coríntios 7,10, Paulo escreve assim para a igreja: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E, claro, temos que ser muito gratos pelo maravilhoso privilégio de sermos filhos de Deus. Em 1 João, como eu já citei aqui há pouco, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, olha como é acessível a salvação, olha como é acessível pegar os dons de Deus, tomar as bênçãos, promessas de Deus que nos foram previamente preparadas. O que faz uma pessoa a entrar no Santo dos Santos, a se apoderar das promessas do Senhor? Quando nós verdadeiramente entregamos o nosso coração para Deus. Nós não fazemos apenas de lábios, mas fazemos de coração. E é o que a palavra do Senhor fala ali: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe de uma coisa? Nós precisamos criar asco do pecado. Precisamos realmente fazer um voto conosco mesmo, para vivermos longe do pecado, para vivermos longe daquilo que é abominável a Deus, para não nos contaminarmos com este mundo, porque sabemos que quando fazemos a vontade de Deus, nós temos a acessibilidade para tomarmos posse das promessas do Senhor. Sou muito grata que Deus, quando há um pecado, diante de Deus, confessado diante de Deus, de todo o coração, Deus, olhando o coração, Ele perdoa os nossos pecados. E quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele já lhe faz liberações. As liberações, através da palavra dEle, elas já ficam disponíveis para nós. Seria trágico se de alguma forma nos afastássemos da importância da tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento dentro do nosso coração próprio. É a ideia de um oleiro que eu falei aqui agora há pouco, que toma o barro e girando vai moldando, batendo nele, até tirar todas as bolhas de ar, as imperfeições. Quando estamos no processo da tristeza, segundo Deus, é porque Ele está trabalhando, moldando, formando minha alma. Sabe que teve uma época que eu tive que ficar 29 dias deitado em cima de uma tábua, né? E eu me lembro que o Bira tirou cuidadosamente, ele foi lá, precisava de uma tábua, para que eu ficasse reta, o corpo ereto na cama. Ele tirou cuidadosamente a porta do closet, uma das portas do meu closet,
E ele colocou em cima da cama. E 29 dias eu estava deitada com um colar, aquele colarzinho, né? Deitada naquela cama, não podia mexer minha coluna. O médico dizia assim: olha, essa situação, esse diagnóstico não tem cura. Você terá que viver com isso para o resto da sua vida. E se você não fizer da forma que eu te mando fazer, a coisa vai ficar pior para você. Eu lembro que o Bira me pegava no colo, levava para a banheira, tomava banho, ele me ajudava, levava para o quarto. 29 dias. E eu via o Bira se arrumando, tomando banho para vir para a igreja. Nós naquela época estávamos fazendo campanha de 40 dias também, de torre de vigília. Era de 3 em 3 horas, cada líder, 24 horas por dia. E eu via ele pegando a Bíblia, pegando a sua bolsa, né? Pegando as suas ferramentas para vir para a igreja. E eu não podia nem virar do lado. E meu coração ardia. Meu corpo estava na cama, mas meu coração estava aqui no altar. E eu ficava ali à espreita, 3 horas aguardando o Bira voltar para me contar como é que tinha sido. Ou quando ele vinha para o culto. E foi numa dessas meditações, pensando, Deus me levou para Ezequiel, Deus me levou para a história de Isaías, eu ali comecei a mergulhar minha alma nos profetas, na história, nos odes, no Evangelho de Jesus, nas cartas paulinas, enfim, eu comecei a entender. Deus começou a ministrar o meu coração, e Deus falou assim: olha, eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando numa área, num aspecto da sua vida. E não tinha outro jeito, senão parar tudo, para que eu pudesse realmente mergulhar na palavra do Senhor, de uma forma que Deus queria se revelar a mim. O que eu quero dizer com isso? Que nós não gostamos de ser provados, mas nós somos provados. E precisamos ser provados. Precisamos ser provados e aprovados. Ontem eu falei aqui dos filhos de Arão, que eram filhos do sacerdote, sumo sacerdote. Arão, ele tinha recebido uma unção, e quando Arão recebeu a unção na orelha, recebeu no dedo, até no pé, ele recebeu aquela unção, e Deus estava ali ministrando que aquela unção que ele estava recebendo era para toda a sua descendência. Então era para filho, neto, bisneto, tataraneto, para toda a descendência de Arão. E quando Arão tem uma notícia, um certo dia, os 2 filhos dele subiram no altar do Senhor, sem reverenciar, sem fazer conta da lei de Deus, da forma como a liturgia da função deles exigia. E a gente até tem falado sobre isso aqui, a liturgia do cargo, como precisamos entender a liturgia, como precisamos compreender como que Deus ele espera que nós nos apresentamos diante dele. E Nadab e Abiú subiram de qualquer jeito. Talvez não passaram pela pia para lavar as mãos, talvez não colocaram. Eu estou aqui fazendo conjecturas para a gente poder entender que às vezes são coisas que até ao nosso conceito é uma coisa vã. Para Deus não tem coisa vã. Quando Deus fala algo, nós temos que fazer. Quando Deus pede e nós dizemos sim, temos que obedecer. Quando nós dizemos sim para Jesus Cristo, sim, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o caminho, verdade e vida, a própria palavra já fala, Jesus é o caminho, então agora você vai andar por Jesus, que é o caminho, não é mais o teu caminho, não é mais o caminho que você traça, é o caminho que Jesus traçou. E o próprio Jesus, ele passou por dissabores, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele apanhou, ele foi cuspido, ele sofreu açoites, e foi até a morte. Então, se Jesus, que é o nosso Senhor, se Jesus, que é o nosso modelo perfeito, ele passou sem nenhum pecado,
sem cometer nenhum pecado, ele sofreu todos os reveses, né, desta vida. O que nós podemos esperar? Talvez você fale mais a palavra, o apóstolo Paulo, pastora Marli em Gálatas, ele vai dizer que Jesus veio, passou por tudo isso, mas ele foi na cruz e derramou o seu sangue para que eu me purificasse. E então todas as maldições, todas que estavam contra mim, foram cravadas na cruz do Calvário, e eu sou livre. Amém, você está fazendo uma interpretação perfeita da palavra do Senhor. Mas é preciso dar mais um passo ao entendimento. Isso que nós recebemos lá na cruz, quando nós fomos para a cruz e tivemos nosso primeiro avivamento, houve, na verdade, ali uma ressurreição. Nosso espírito que estava morto foi ressuscitado, porque o Espírito de Deus ressuscitou. E agora, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que toda vez que você toma uma decisão e que você não consultou Deus, você está vivendo em você. É a tua carne, a tua vontade que está fazendo. E quais são, na verdade, o nosso comportamento geral? O nosso comportamento geral muitas vezes fazemos nossos planos, fazemos planejamentos, fazemos uma série de equações, né? Equacionamos tudo, fazemos lá um projetão, e aí a gente toca o barco, né? Manda bala, não oramos, nada. Aí quando a coisa começa, né, a sofrer os arrepios, né? Começa a sofrer ali os dissabores daquela situação, e a gente vê que toda uma vida está em jogo, daí a gente fala assim, puxa, é hora de ir para a igreja agora. E aí nós vamos buscar a Deus. Está errado? Não, graças a Deus que você veio buscar. Mas o que é que Deus quer deixar claro para nós num avivamento? Que nós devemos não agir por nós. Se nós somos dele e ele é nosso, né? Se eu vivo nele e ele vive em mim, então eu preciso primeiro lugar, buscá-lo. Em primeiro lugar, me encontrar com ele, tomar café, cear com Jesus. Ele está lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei convosco. Jesus está à porta. Jesus está fazendo toque-toque na nossa porta. Jesus quer verdadeiramente participar efetivamente da nossa vida. Nós temos promessas para isso. Nós vemos o Senhor prometendo isso na sua palavra. E Ele é fiel e justo, como nós também lemos aqui. O grande problema da igreja é que nós fazemos os nossos planos e queremos que Deus abençoe os nossos planos. E sabe por que às vezes os nossos planos não dão certo? Às vezes eles são até planos bons, porque o do Senhor é melhor. E talvez o nosso plano bom, entre aspas, ele pode dar certo, mas ele pode nos levar à perdição. Sem Deus, facilmente podemos cair nas armadilhas que Satanás coloca no caminho. Eu volto a dizer, Jesus é o caminho, verdade e vida. Então assim, qualquer outro atalho que você pegar que não for por Jesus, vai ter consequências, e consequências sérias. Talvez você diga, não, eu vivo muito bem sem Jesus. Olha, eu posso perfeitamente caminhar sem Jesus. Você pode até caminhar sem Jesus, mas você vai sofrer com certeza os efeitos colaterais de uma vida desobediente ao Senhor. Às vezes nós ficamos lá patinando no gelo. Nós ficamos patinando, ficamos sofrendo numa área da nossa vida que está amarrado. Onde é que teu coração está amarrado? Ah, meu coração está duro aqui, nessa parte aqui não dá. Eu comecei falando aqui, que quando nossas expectativas de vir ao culto está ligado ao pregador, quem é que vai pregar? Nós já estamos vivendo no paralelo, porque nós temos que chegar aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu fico na minha sala, fazendo atendimentos, dando estudos, aconselhamento,
mas eu fico procurando ouvir quando o oficial do culto, né, usando a liturgia do cargo, né, a gente fala só dessa forma, abre a Bíblia e fala, o texto é esse. Eu já começo a ver como é que Deus, Ele vai se mover, Ele vai visitar o seu povo na igreja. E aquela palavra é uma palavra que começa a me alimentar. É a porta de entrada, é a degustação de entrada para o meu espírito se alimentar. Nós precisamos verdadeiramente ser reverente. Como é que nós queremos um grande derramar de Deus? Nós queremos as bem-aventuranças que Jesus prometeu para nós, se nós não temos comunicação nenhuma com o Senhor. Estamos para Deus, estamos offline. Escuta, a campanha começou. Não deu para ir. Eu estava off. Olha, nós já estamos no meio da campanha. Pois é, mas aconteceu tanta coisa. Eu fiquei off. E aí, quando termina a campanha, as coisas começam a acontecer, a pessoa fala, puxa, perdi uma grande oportunidade de ouvir o que Deus tinha para falar. Eu estou vazio, eu estou na minha força, eu estou carente, eu estou sem fé, eu estou incrédulo, eu estou triste, eu estou magoado. Olha só, está em pecado. Está em pecado. Quando a gente anda na presença de Deus, nós estamos no caminho, que é Jesus, e que é verdade, e que é vida. Se tentássemos encaixar a tristeza segundo Deus nas bem-aventuranças, seria esta: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado, Mateus 5,4, Jesus está falando ali. Lá em Mateus 5, Jesus faz uma lista das bem-aventuranças. E tem uma sequência lógica ali. Eu falei que o avivamento é um ciclo. Esse é um ciclo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez nós não vamos ver esse avivamento, ele criar ondas poderosas de unção do Espírito para incendiar nosso bairro, incendiar nossa cidade, incendiar o país e as nações. Talvez não seja essa proporção. Gostaria muito, porque nós sabemos que Deus é poderoso. Mas é possível que Deus queira iniciar um avivamento em nosso coração, um por um. Nós começarmos assim, sabe o que é avivamento? Quando ele vem, a gente quer orar, a gente quer conhecer mais a palavra, a gente não vê a hora do culto começar, a gente quer ouvir, quer adorar, quer cantar louvores, quer ouvir testemunhos, a gente fica pensando no céu, a gente fica enamorado. É isso que a igreja precisa. Creio então que as bem-aventuranças têm uma sequência lógica, onde cada uma é consequência da anterior ou das anteriores. Creio que você não pode experimentar as bênçãos seguintes antes de você provar as primeiras três da sua vida. As primeiras três são bem-aventurados os pobres, ali em Mateus 5, os pobres de espírito. Depois ele fala bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. Ligando essas três à bem-aventurança, seria o mesmo que Jesus dizer aqui para nós nessa noite: bem-aventurados os quebrantados. Você está quebrantado? Seu coração está desarmado? Você está pronto para verdadeiramente permitir que, se necessário for, o Senhor quebre você? E se o Senhor for provar você, como, pensa bem, voltando lá no Arão, que eu queria concluir. O Arão vê os filhos dele subindo no altar. Ele não observou que os filhos não fizeram ali a cerimônia que era devido. E de repente chega a notícia: Deus matou os seus 2 filhos. Arão poderia falar assim: puxa, matou meus filhos, vou mais na igreja, nunca mais. Nunca mais, que Deus é esse? Mas não foi essa a reação. Arão sabia que Deus é justo. E aí está a importância de nós conhecermos Deus. Como é importante nós termos uma referência de justiça, que é Deus. Deus, Ele fala, e você pode acompanhar lá em Deuteronômio 28, que Ele te abençoa. Olha, eu tenho bênção para você. E ele faz uma listagem de 14 bênçãos ali, para que você possa ser pleno.
Mas ele também alerta. Ele fala assim: olha, tem uma coisa, se vocês não obedecerem, se vocês forem rebeldes, desobedientes, então 53 maldições, aí amaldiçoa tudo, né? Até terceira e quarta geração está amaldiçoado. Então é muito importante a gente conhecer Deus na sua justiça. Arão, ele sabia que Deus era justo. Ele sabia que Deus não tinha ferido de morte seus filhos simplesmente porque Ele é o Todo-Poderoso. Pelo contrário, ele sabia o quanto Deus é amor. Ele sabia que algo saiu errado porque os filhos tropeçaram na lei, tropeçaram na palavra de Deus. E aqui um alerta para você: cuidado, pare de ficar tropeçando na palavra. A palavra é Jesus. E se você diz, Jesus Cristo é meu Senhor, e no primeiro passo que você dá, você confia no teu braço, você começa a idolatrar um outro Deus, você começa a confiar mais nas instituições desse mundo do que em Deus, você está tropeçando. E talvez por isso a igreja de Jesus não tenha experimentado a plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Hoje parece que temos medo de chorar pelos nossos pecados. Aliás, tem igreja que já aboliram a palavra pecado. Eles falam assim: olha, Deus perdoa seus erros. Isso é um erro que você cometeu, mas Deus perdoa, Deus é amor. Nós chamamos erro de pecado. Pecado é pecado. O Bira estava ouvindo uns pastores debatendo um tema bastante, inclusive, emblemático. E um pastor falou sobre a questão que a gente fala assim: pecado, pecadinho, pecadão. E ele falou assim: olha, na verdade, pecado, pecadinho, pecadão, as pessoas falam que, tem muitas pessoas que falam que pecado, pecadinho, pecadão é tudo um só para Deus, e não não é um só, né? Deus, Ele vai atribuir, Ele é justo, Ele vai atribuir, cada pecado tem uma sentença, mas ela tem, né? Então assim, talvez a pessoa pode pensar assim: então se eu cometer um pecadinho, talvez a minha sentença vai ser mais de leve. Eu quero dizer para você que às vezes o que você tem como leve pode ser realmente o teu mais doído, pode ser o que é mais sensível para você. Eu vejo Deus trabalhando, por exemplo, para trazer um avivamento para Abrão. Quando ele estava tão feliz com o filho dele no colo, não, agora já não era no colo mais, quando Isaac já mocinho. E eu penso que com a chegada de Isaac na casa de Arão, as coisas se mudaram demais. Eles mudaram todo o comportamento da casa, quebraram as regras da casa, para poder fazer tudo aquilo que a criança queria. Isaac provavelmente foi muito mimado, porque pensa bem, o pai, um vovô, bisavô, né? O pai era trisavô já, né? 99 anos, 100 anos de idade. A mãe 90 anos. Pensa bem, 2 velhinhos, com um bebezinho, coisa mais linda no braço. Eles mudaram toda a ordem da casa. E Deus provavelmente começou a ver, agora aqui é uma interpretação Marli, tá? Só para a gente poder tomar alguns pontos de referência. Então Isaac passa a ser o tudo na casa. Esse é para o Isaac. Tá bom. Abraão, você voltou da viagem? O que você trouxe para mim? Olha, para você não deu, Sara, mas eu trouxe para o Isaac. Aí, daqui a pouco chega o vô Ur, e chama ali, quer falar comigo? Não, eu vim ver o Isaac. Aí chega o tio, enfim, Isaac se tornou um ídolo. Ele se tornou um ídolo dentro daquela família. Cuidado. Nós temos que amar os nossos filhos. Nós temos que amá-lo tanto, com justiça, ao ponto de discipliná-los.
ao ponto de ensiná-los, primeiramente, primeira aula do filho, adorar a Deus. Ao filho saber que acima do papai e da mamãe tem um Deus que é o Todo-Poderoso, que tem que ser reverenciado. Eu lembro-me, quando criança, a gente tinha aquela disciplina de ir lá, benção mãe, benção pai. A gente não dormia sem receber a bênção dos pais. Os pais não dormiam sem abençoar os filhos. Eu pergunto, quantas vezes você já entrou no quarto dos seus filhos para impor as mãos sobre eles e dizer, eu te abençoo, meu filho, em Cristo Jesus. E declaro que você é herança do Senhor e que nada deste mundo pode influenciar o seu caráter, influenciar a sua fé, influenciar seu comportamento, influenciar a sua identidade. Então, assim, nos falta, nós temos perecido porque nós não temos reparado o quanto é importante, como cristãos que somos, tendo acesso à palavra que liberta, nós não estamos liberando a palavra na nossa casa. E aí, quando nós vemos os nossos filhos crescendo, criando pernas potentes, braços, cabeça, eles já olham para a gente e falam assim, não preciso mais, bye bye. E aí você diz, filho, mas esse caminho aí é perigoso, esse caminho aí tem morte, esse caminho aí tem drogas, esse caminho tem prostituição, esse caminho aí é um caminho de mentira. Mas o filho, ele já não consegue mais ouvir o pai, porque todo o tempo que ele teve para ouvir o seu pai estava em silêncio. E eu estou falando pai aqui, mas claro, é os pais, né? Tanto o pai como a mãe. E é claro que dentro desse avivar que Deus quer trazer para o nosso coração, Deus, Ele está entrando dentro da nossa casa hoje. E Deus falou, meu coração, eu quero avivar corações e família. E talvez uma das coisas que esteja realmente prendendo você, te impedindo de tomar promessas maiores do Senhor, de se regozijar de maneira plena no Senhor, seja exatamente porque você não está cumprindo com os seus deveres de sacerdote e a esposa de auxiliadora. Queremos que o professor na escola resolva o problema. Queremos que líderes das crianças resolvam o problema. O problema sempre está nos outros. Lembra do orgulhoso que eu coloquei aqui? A gente está sempre achando que é os outros, né? Que estão deixando o nosso mundo de ponta cabeça. Não. Eu quero dizer que quando nós temos uma compreensão, à luz da palavra de Deus, de quem nós somos em Cristo, nós somos o suficiente, verdadeiros, para assumir as nossas culpas, para assumir os nossos pecados e para trazer diante de Deus. E é o que Deus está fazendo. Deus está nos chamando e está nos trazendo de volta para nos reavivar, para que a gente possa chorar. Eu estava estava preparando um conteúdo para falar sobre o batismo que Deus, Ele realiza em nossas vidas através das nossas lágrimas. Batismo de lágrimas. Às vezes chorar é bom. Deus falou para Abraão, estava tão adorando tanto Isaac, ele falou, olha, você vai me adorar lá no Monte Moriá. Abraão, felizinho. Abraão amava a Deus. E aí ele fala, chame o menino, leve o menino com você. E então eles se arrumam, se preparam, arrumam as montarias, chama lá os empregados para poder fazer segurança. Nós sabemos que Abraão era um homem muito rico, riquíssimo. Ele era um renomado patriarca, ele tinha seguranças, vamos colocar dessa forma. E ele então sai para o monte. 3 dias de caça, 3 dias, 3 noites andando. E ele está ali com a lenha, com o cutelo, com o Isaac, né? Mas quando chega ao sopé do Monte Moriá, Deus dá outra ordem. E Deus fala para Abraão, Abraão, aqui você pede para os seus empregados ficarem esperando, sobe, pega o cutelo, pega a lenha e sobe com o menino. E então, estava bem distante, né, da mente de Abraão,
imaginar que o sacrifício que Deus estava pedindo era o próprio filho. E chega esse momento. Louvado seja Deus pela vida de Abraão, por isso que ele é o pai da fé, né? Que fé, uma fé notável, uma fé inabalável, uma fé transcendente, uma fé que foi passando de geração em geração. Não temos como, não reconhecer. Ele põe o menino sobre o altar, o seu filho que ele esperou a vida inteira. Mas o que nós vemos ali em em Abraão, a reverência, o santo amor, o santo zelo por Deus. Se Deus pediu, eu dou. E eu pergunto para você, e se Deus pedir? A menina dos teus olhos, o que lhe é mais precioso, você está preparado como Abraão? Nós precisamos estar na presença de Deus de tal maneira, e entrar na presença, e a presença em nós, e nós na presença, a presença em nós, que nós sabemos que se Deus tirar a menina dos nossos olhos, nós vamos sentir, nós vamos chorar, bem-aventurados que choram, mas nós sabemos que é por um breve tempo, que logo nós estaremos com o Senhor e nos ajuntaremos também com a menina dos nossos olhos. Isso tem esse equilíbrio espiritual e evidentemente emocional, quem está com Deus e Deus com ele, com Deus e com ele. Ele não se abala. Ele não vai largar de adorar Deus, não vai inventar um outro Deus, não vai querer criar um Deus, como falamos ontem aqui, um bezerro de ouro. Ele continuará adorando ao Senhor. E Deus viu a reverência, Deus viu o tamanho da fé, do amor, da obediência de Abraão. Por isso vocês estão vendo, esse homem, ele atravessou todas as gerações de lá para cá, sendo reconhecido que nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o Deus que nós servimos. E para muitos irmãos, esse é um referencial de qual Deus nós servimos. Quando alguém pergunta qual Deus você serve, eu sirvo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Está explicado. Tem alguns que falam, eu sirvo o Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Perfeito. Também. Mas veja que nós temos lá no Velho Testamento a referência de uma família, a primeira família que o Senhor Deus moldou dentro dos pilares da sua lei. Ali era a lei, ali era os cerimoniais que ele estabeleceu. Deus queria, através de Abraão, formar uma nação e ele formou. Jesus Cristo veio, derramou o seu sangue até a última gota na cruz do Calvário, para nascer a igreja. Nós somos a resposta do sacrifício de Jesus Cristo. Eu e você somos. E qual é o testemunho que nós estamos verdadeiramente dando ao Senhor? Qual é o testemunho? Nós estamos verdadeiramente vivendo na presença do Senhor. O Senhor habita em mim. Ele habita neste vaso. Ele habita nesse templo. Ele pode habitar em todo o tempo, em qualquer momento da minha vida. Não tem nada do que se envergonhar. Eu não tenho do que temer, porque vivo uma vida com Ele e Ele comigo. Esse é o movimento que Deus quer ter nas nossas vidas como igreja. E muito em breve, nós vamos nos encontrar com Jesus. E quando nós nos encontrarmos com Jesus, vai ser nos ares, nós vamos morar para sempre com Ele. Então, queridos, hoje, o que Deus quer deixar claro no nosso coração, a importância de nós colocarmos os eventos desta terra em segundo plano. O primeiro, como filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é cumprir com a agenda de Deus.
E talvez você diga, você está exagerando. Eu provo pela palavra que eu não estou exagerando. Que Deus espera, como cristãos que somos, que testemunhamos, que damos ali a nossa profissão de fé, que nós possamos verdadeiramente ser fiéis, leais, justo, santo, porque Ele é santo. E nós temos que dar prioridade verdadeiramente para a sua palavra. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós não estamos entendendo o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando nós nos posicionamos obedientemente, com o coração quebrantado, humilhado, humilde, nós vamos com certeza experimentar as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas de uma maneira que a gente não consegue imaginar. As bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai mais ficar peregrinando de porta em porta, suando, sendo humilhado, se humilhando, fazendo ali elogios, às vezes só superficial para alguém, só para você poder entrar por aquela porta. Não, esse não é o papel do cristão. Quando nós servimos a Deus, as bênçãos correm atrás de nós. A porta já está aberta, Jesus é a porta, Ele está aqui, essa porta está aqui, Jesus está no nosso meio. Nós precisamos tão somente, verdadeiramente deixar Ele nos conduzir por toda a verdade. Eu trago aqui, brevemente para a gente refletir, o caso da mulher pecadora, na casa de Simão, aquele fariseu lá. E aqui a gente também tem um ciclo. Eu quero mostrar para vocês o ciclo que começa com um quebrantamento na vida da mulher pecadora na casa de Simão, né? Procure formar um quadro desta cena na sua mente. Olha, eu vou ler aqui o texto. Rogou-lhe um fariseu que comece com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, quer dizer, era uma mulher que tinha, né, fama. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Irmãos, Jesus, por acaso aqui a gente vê Jesus refutando. Sai para lá, você é uma mulher prostituta. Onde já se viu tocar em mim? Mulher, eu estou na casa de um convidado, né? Você não está se comportando dentro da nossa cultura. Não, nós não vemos Jesus fazer isso. Jesus não repudiou aquela mulher. Todos repudiavam, mas Jesus não repudiou. E aqui, eu falei ontem que nós não podemos ser religiosos. Nós fomos chamados para ser santo. É diferente, né? E Jesus, ali em sua santidade, o que ele viu? Ele viu o coração quebrantado, humilhado daquela mulher. Ele viu que aquela mulher, quando ela se aproximou de Jesus, ela estava adorando Jesus, como realmente Jesus, ele deve ser adorado, embora Jesus estava em carne. Ele viu que aquela mulher não estava olhando para um homem, ela estava olhando para Deus. Ele viu que era de coração, ele viu que aquela mulher queria externar ali a sua vergonha, a sua dor, a sua tristeza. Então, queridos irmãos, como nós precisamos, né, nos despir das roupas que foram engomadas de religiosidade na nossa vida, para a gente poder viver uma vida de santidade. Esta mulher não foi convidada, mas ela estava muito desesperada. Primeiro, note o que fez ali. Ela fez um ato bem deliberado. Ela sabia que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Ela foi para lá porque sabia que Jesus estava lá. Você não se encontra com Jesus acidentalmente. Geralmente, encontros novos com Jesus acontecem quando alguém está buscando. Em segundo lugar, foi um ato determinado da parte dela. Levou consigo um vaso de alabastro com unguento. Aqui estava uma mulher que não sentia possuir nada de valor em si mesma para oferecer a Jesus, e por isto levou este vaso de unguento de alto valor para aquela casa. Ela sabia, antes de entrar naquela casa, que ia fazer com aquele vaso, ela já sabia.
se não determinarmos definitivamente entregar nossas possessões mais preciosas a Deus, podemos perder o encontro com Ele. E em terceiro lugar, o que ela fez foi um ato de desespero. Ela não foi convidada para o jantar, mas estava disposta a arriscar a rejeição pelos fariseus, a fim de encontrar a aceitação por Jesus. Isto não aconteceu já na sua própria vida. Primeiro, quando se converteu e depois, é uma pergunta, em épocas de renovação e avivamento, vê como que nós estamos vivendo um tempo superior. O profeta fala que a aliança que a igreja vive é uma aliança superior. E para acontecer outra vez, terá de chegar ao ponto onde não importa que sua esposa pensa, não importa o que seu pastor pensa, não importa o que as pessoas de sua igreja pensam. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma certa vez, depois de muitos anos orando pela conversão do Bira, fazendo os estudos em casa, fazemos o estudo em casa, minha irmã aqui, e orando, jejuando. Eu lembro que inaugurou uma igreja que agora é muito grande lá em Itajaí, Mevan, e a igreja estava assim, no ápice de um envolvimento, de um avivamento muito grande. E numa noite nós fomos até lá. O Bira não ia ainda na igreja. Nós fomos, eu nem sei com quem que eu fui, não estou lembrada. Mas nós chegamos lá e realmente o lugar estava assim, cheio da glória de Deus. E no final da pregação o pastor falou assim: olha, quem quer entregar a sua vida para Jesus? E aquela palavra dele, ela com tanta autoridade, eu falei: eu vou entregar a vida do Bira, eu já tinha entregado a minha. Falei: eu vou no lugar dele, ele não está aqui, mas eu vou. Ficou todo mundo olhando para a minha cara, quem me conhecia ali, mas não é Marli Melo? Não és tu, Marli Melo, que canta lá na igreja do pastor Onésimo, que dirige o ministério de louvor? Como é que você vai aceitar Jesus? Você vai dizer que não era Jesus que você servia? Não, eu não me importei, irmãos, com o que as pessoas iam pensar. Na verdade, quando veio no meu coração entregar o Bira para Jesus, na mesma hora veio assim: não, o que não vão pensar de mim, Vão falar que eu estou ficando doida, que eu não sei o que é salvação, Eu falei: não me importa. Na mesma hora veio assim, com toda a convicção: não importa o que vão pensar de mim, eu vou lá entregar o Bira. E eu fui lá no altar e falei: Deus, eu sou do Senhor, mas o Bira ainda não é, e eu vim entregar ele para o Senhor, agora o Senhor dá um jeito. E não demorou muito tempo para Jesus ir lá na minha casa. Pode até ser que as pessoas que me viram indo lá na frente, entregando, as pessoas achando que eu estava me entregando para Jesus sem entendimento, pode ser que até riram, caçoaram de mim, mas Deus viu o meu coração, Deus conhece meu coração, e Deus falou: olha, me agradei tanto que eu vou visitar o seu marido lá na sua casa e vou salvá-lo lá na sua sala. E foi o que aconteceu. Então, queridos, nós vemos aqui esse ciclo na vida dessa mulher. Nós vemos que esse ciclo terminou ali com um avivamento no coração dela. Queremos ver o ciclo que começou com um quebrantamento na vida dessa mulher, que era uma mulher pecadora. Ela nunca antes estivera com Jesus e nem sabia como devia agir perto dele. Mas olhe bem o que aconteceu. Primeiro, tudo que ela fez fisicamente demonstrava o que estava acontecendo espiritualmente na sua vida. Segundo, tudo que fazia a levava a abaixar-se mais e mais na presença de Jesus. Você acha que isto foi ruim para ela? Pelo contrário, quanto mais nos abaixamos diante dele, mais ele pode nos exaltar. Terceiro, tudo que ela fez foi feito aos pés de Jesus. Quarto, tudo que ela precisava para ministrar a ele, ela trouxe consigo. Ela pensou que trouxera apenas um unguento, mas na realidade ofereceu a Jesus muito mais do que isto, com sua atitude e coração. E finalmente, tudo que ela precisava receber, ela encontrou em Jesus. Seja qual for a nossa necessidade hoje, qual for a sua necessidade, Jesus é aquele que pode supri-la. Observe o que a mulher fez. Havia uma prática comum naquela época. Quando se recebia alguém na sua casa, várias coisas eram feitas para honrá-lo. A primeira coisa era cumprimentá-lo com um ósculo, um beijo, assim como nós apertamos as mãos para dar as boas-vindas.
A segunda coisa que faziam era pegar um vidro de óleo comum guardado perto da porta e esfregar um pouco na palma da mão e depois na cabeça do hóspede. Era um símbolo de honra, como se dissesse, estamos tão honrados de tê-los aqui. A terceira coisa que faziam era mandar a empregada entrar com uma bacia de água e uma toalha. Ela se ajoelhava e lavava os pés do hóspede. Por que motivo? Porque em poucos minutos irão sentar-se para comer. Não sentavam em cadeiras com os pés embaixo da mesa, como nós. Inclinavam-se para um lado, apoiando-se no cotovelo ou mão. Sentavam-se numa mesa baixa, com os pés para um lado, perto da cabeça de uma outra pessoa, de uma pessoa que estariam os pés da outra. Quer dizer, tudo muito próximo. E assim, sucessivamente, em volta de toda a mesa. Como usavam sandálias e as estradas eram empoeiradas, era comum lavar os pés antes da refeição. Então, o que nós vimos ali? Aquela mulher, ela foi e ela ocupou uma função de empregada. Ela lavou os pés de Jesus com unguento, com um raro perfume. Ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela estava ali no ato mais profundo de humilhação. E quanto mais ela se humilhava para Jesus, mais graça, Jesus encontrava nela, mais graça Jesus via. Então eu creio que após o ato de amor dessa mulher, Jesus contou uma parábola para o seu anfitrião, dos 2 devedores que foram perdoados, e perguntou qual dos 2 amaria mais o seu credor, o que devia muito ou o que devia pouco. E depois continuou dizendo para ele: entrei em tua casa e não me deste água para os pés, não me deste ósculos e não me ungiste a cabeça com óleo. Infelizmente, isto que Jesus está falando aqui descreve grande parte do povo cristão hoje. Nada de água, nenhum ósculo, nada de óleo. Saímos do lugar de servir, abandonamos o lugar de adoração, deixamos de amar. Quantas pessoas estavam aqui na igreja ocupando lugar de honra? Não é lugar de honra aqui? Vocês estão, não que vocês não estejam honrados, mas olha aqui, eles estão aqui em cima, é lugar de honra. Já teve muitas pessoas que saíram desse altar aqui, onde eles eram honrados, e viraram as costas e ainda saíram praguejando. E eu fico muito triste. Eu quero dizer que isso é muito grave. Isso é muito grave. É gravíssimo. Porque estavam honrados. E outra coisa, ainda diz: não fale com a pastora. É proibido falar com ela. Por que é proibido falar comigo? Porque certamente falarei a palavra de poder e autoridade que lhes abrirá os olhos, que cairá as escamas dos olhos, que removerá os comichões dos ouvidos, que quebrantará o coração pedernido, e que vai ali ter um verdadeiro encontro de correção com Deus. Mas muitos não entenderam. E quantos estão lá fora, perderam a sua visão de reino de Deus, e começaram a servir outros deuses que se veste, se rotula como Deus, Jesus, como o Salvador, mas que na verdade ele é um impostor. E nós estamos vendo esse impostor por todos os cantos. Cuidado, lugar de honra é lugar de honra. Se vocês estão sendo honrados, saibam que isso significa que o coração tem que estar humilhado, quebrantado, humilhado, totalmente entregue nas mãos de Deus, porque isso vai gerar cada vez mais bênçãos. A mesma coisa para os pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, intercessores, membros. Se nós somos do corpo, nós precisamos verdadeiramente entender só o fato de Jesus ter nos alcançado, de nós termos vindo para Jesus Cristo e estarmos aqui aprendendo da sua palavra é uma honra. Quantas pessoas nascem pagãs, crescem pagãs, morrem pagãs, ou seja, não veem Jesus, não voltarão para o Criador, estarão separados na eternidade. Aí você fala assim: mas como, pastora, a pessoa não conheceu porque não quis.
porque nós temos oportunidade hoje de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E outra coisa, temos nas nossas mãos, na ponta dos nossos dedos, Bíblia digital, Bíblia virtual, Bíblia de papel, de tudo que é jeito, com todo tipo de interpretação, para você estudar a Bíblia, para você não ser enganado. Pastora pregou, está na Bíblia, vamos ver se ela não está pregando heresia. Pastora, você pregou isso, não entendi, vem aqui perguntar. Você acha que eu vou ficar ofendido? De jeito nenhum, vou ficar muito feliz, porque vou poder tirar as dúvidas junto com você. É muito difícil estar numa tribuna para falar do perfeito Jesus. É muito difícil estar aqui pregando para anunciar as boas novas sem uma colocação, de repente, de uma palavra errada. Às vezes a gente está aqui, eu fico pensando até na hora da oração, quando nós estamos orando, embalados, desejando tocar os céus com as nossas fervorosas orações. Às vezes nós fazemos uma colocação de uma palavra que não é chave, precisamos retirar, precisamos imediatamente corrigir. Então é difícil estar diante de uma plateia que está ali te ouvindo para conhecer quem? Jesus. Não estou aqui para fazer uma palestra de PNL, para você pegar algumas palavras-chave que você vai ativar na hora que você estiver conversando com o seu negócio. Não! Eu estou falando de um Deus que é caminho, verdade e vida. Eu estou aqui ensinando a vivermos aqui nessa terra sem se corromper com este mundo tenebroso. E para nós não nos corrompermos, nós temos que ter no nosso coração a intenção perpétua de não pecar contra Deus, de estar fazendo o que é a vontade dEle, de ser santo. Eu quero ser mais santa hoje do que fui ontem, e quero ser mais amanhã do que estou sendo hoje. É um caminho progressivo. Eu sou uma pessoa que desejo, eu tenho um fervor no meu coração pelos dias que eu vou me encontrar com Jesus. Todo dia eu saio da minha casa e eu falo: Senhor, está aqui. Esse é o esconderijo temporário que o Senhor me deu. Eu falo esconderijo por quê? Porque a Bíblia fala lá no Salmo 91, que o Senhor, Ele é o nosso esconderijo, não é? Não fala isso? Deus é o meu esconderijo. Então assim, eu sei que Deus está me escondendo. E ainda saio: Senhor, esconde eu e o Bira dos olhos dos maus, daqueles que querem o nosso mal, daqueles que querem nos perseguir, daqueles que nos caluniam. Livra-nos, Senhor, esconde-nos. Nós estamos assim. E isso, irmãos, é bíblico, quando nós estamos vivendo realmente na presença do Senhor. E eu falo que eu vivo temporal, é minha morada temporária, tudo é temporário. Estamos aqui temporariamente, minha casa é temporária, as coisas que Deus colocou nas mãos para gerir, para administrar, é temporário. Não tenho meu coração nisso. Eu vivo o melhor. Eu estou procurando exercitar, irmãos. Eu quero andar e as bênçãos correr atrás de mim, a minha saúde. Eu quero andar e ver a graça de Deus se manifestando na minha vida, e eu ter o meu pão para comer, e eu estou com a minha mesa preparada. Ainda tem irmãos aqui que trazem delícias para a gente. Eu quero andar e ver meus netos correndo atrás de mim, que é uma das coisas mais deliciosas que eu estou experimentando nesse último ano. Isso é bênção, é Deus operando na minha vida. Eu não tenho absolutamente nada, mas nada que esconder, nada, mas nada do que me envergonhar. Eu louvo ao Senhor que tudo tem colocado muito mais do que tenho pedido ou pensado, porque a palavra de Deuteronômio é verdadeira, ela se cumpre na minha vida, na vida do meu marido. Eu vejo isso. Esses dias conversando com o Walter, falando sobre algumas coisas da vida, e eu disse para ele: filho, tem coisas que eu posso fazer, você não pode. Por que você não pode? Porque você não viveu o que eu vivi. E para você experimentar o que eu estou experimentando, você vai ter que produzir isso. Se eu facilitar para você, ele não estava pedindo nada de facilitação, eu estava só ensinando. Se eu facilitar para ele, eu estou, na verdade, mexendo no caráter dele. Ele pode achar que as coisas é muito fácil. Então, tem coisas que um pai pode dar para um filho, mas ele sabe que se ele der, ele vai pular uma fase na vida do filho. O filho não vai dar valor,
porque ele não pagou um preço por aquilo. Então ele vai, às vezes vai receber até com desdém aquilo que recebeu do pai. Mas quando o filho, ele passa, né, a fazer todos os passos, ele vai olhando o pai e a mãe, a sua vida cristã, a sua conduta ilibada, a sua vida moral, o seu modo de viver, como se relaciona com as pessoas, e ele fala, eu tenho que fazer isso também. Se eu quero, tem que ser que nem Eliseu, né? Eu vejo o meu mestre, eu vejo Elias curando, Elias profetizando, Elias se movendo. Eu quero também, só que eu quero porção dobrada do Espírito. E Eliseu recebeu. Quando você lê os milagres de Eliseu, o avivamento veio para a vida de Eliseu. Quando você vê os milagres de Eliseu, você vai ver que são o dobro dos milagres que estão narrados na vida de Elias. Por quê? Eu gosto dessa ousadia. Ele amava Elias, ele estava com Elias, lavava os pés de Elias, carregava as malas de Elias, guiava Elias, porque já estava de idade, mas ele queria não somente a unção de Elias, ele queria a porção dobrada, queria aquela que estava na vida de Elias e mais o dobro, e ele recebeu. E teve uma condição, teve uma condicional para ele receber. A condicional foi, se me veres, se você me veres a hora que eu for tomado, então você receberá. O que é isso, irmãos? Significa que Eliseu não podia dormir no ponto. Ele tinha que dormir segurando no pé de Elias. Elias levantava, ele levantava. Elias saía, ele saía. Elias ia, né, para algum lugar, ele ia atrás. Ele não podia perder Elias. Ele tinha que estar junto com Elias para ele poder receber. Olha como ele queria um avivamento tremendo, um reavivamento, e ele não poupou esforço para poder estar junto com o seu mestre, até que um redemoinho chegou e separou os dois. E quando os separou, ele ainda insiste. E Elias, então, do alto da carruagem de fogo, lança sobre ele o seu manto. E ali, ele pega aquele manto na mão. Ele está ao lado do rio Jordão. E então, ele dobra aquele manto e, triste, porque ele viu o seu mestre ir embora, ele fere as águas daquele manto. Quando ele fere, as águas do Jordão se abrem e ele atravessa o rio. Irmãos, é o que Deus quer fazer conosco. Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas. Hoje nós vamos orar pela tua vida e pela tua família. Um avivamento nos relacionamentos, um avivamento na sua vida, um avivamento na saúde, um avivamento na tua vida, no teu relacionamento com os demais familiares. Talvez você esteja pedindo a salvação de algum membro da família. É dia da gente tomar essa ousadia, como eu contei aqui da minha ousadia, lá na igreja que fui buscar a bênção do Senhor. Eu sei que foi toda uma somatória. Ali, na verdade, foi um ciclo que começou na minha vida. Mas não começou, aquele ciclo só começou porque eu vinha de um ciclo de avivamento. Nós temos que dar sequência. A campanha vai acabar amanhã, você não pode parar de buscar. A campanha vai acabar amanhã, você vai estar pleno. Deseje continuar mais e mais pleno. Continue a buscar, buscar, buscar. E com isso, irmãos, eu quero chamá-los para a gente se colocar em pé. Se deixar, você viu que minha garganta, né, ficou legalzinha. A gente vai embora conversando. Nós vamos trazendo aqui Abacuque, vamos trazendo aqui, né, os homens que Deus usou para trabalhar o avivamento. E eu sei que Deus está agindo aqui. Eu quero que você faça uma retrospectiva. Se você quer iniciar um ciclo de avivamento para você e para a sua família, no seu trabalho, talvez você tenha chegado aqui e teu histórico está meio complicado, talvez o seu currículo não esteja tão bom assim, você esteja com medo das coisas que estão por vir, talvez esteja querendo até fechar uma porta que está aberta hoje, porque por insegurança. Pede a confirmação para Deus. Pergunta para Deus. Assim, pergunta mesmo. Deus, o Senhor está em mim. Isso é teu? Se eu fizer isso, eu estou fazendo a tua vontade? O que devo fazer, Senhor? Fala comigo. Irmãos, eu tenho
uma história com Jesus assim: Jesus, eu estou aqui, eu apresento para Ele as minhas causas, e eu falo, eu só saio daqui quando eu tiver resposta. Jesus, eu só saio daqui quando eu tiver uma resposta. Eu só vou sair daqui quando eu ver a resposta, quando o Senhor falar para mim quais são os passos que eu tenho que dar. E Deus fala, Jesus fala, Jesus está aqui, Jesus ama a sua igreja, Jesus ama a sua alma. Você jovem, Jesus te ama tanto. Por que você está andando por esse caminho? Você sabe que é um caminho estreito, de perigo e morte. Sai, porque se você morrer do jeito que você está, você não verá a face do nosso Salvador nunca mais. Você estará separado de Deus para a eternidade. E há um ai eterno para aqueles que têm a oportunidade de serem salvos e estão esbanjando essa oportunidade. Não é tempo disso. A igreja precisa, ela precisa verdadeiramente buscar e tocar os céus com suas mãos e receber o que Deus tem preparado. Aleluia. E eu vejo a glória do Senhor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor se manifestando. Eu vejo Deus levantando vidas aqui. Eu vejo Deus levantando as crianças tão perseguidas nesses dias, as crianças que estão sofrendo os reveses, crianças que estão ficando enfermos, crianças que estão perdendo a sua cognição, crianças que estão perdendo a alegria de viver, que estão perdendo até mesmo a pureza de sua infância, porque esse mundo maldito tem lançado sobre elas muitas mentiras. Nós estamos aqui nos opondo, falei que nós somos resistência, e nós clamamos a Deus para que Deus guarde. Levante agora as suas mãos, se você pode, e comece a falar com Deus. Santo e maravilhoso Deus, nós clamamos a Ti. Nós temos, ó Deus querido, entendido que precisamos do quebrantamento, que precisamos, Senhor, da humilhação, e nós nos humilhamos agora. Nós reconhecemos que como igreja nós precisamos amadurecer, que como igreja nós precisamos, meu Deus querido, estar verdadeiramente exercitando a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Purifica nossos corações, purifica nossa alma, purifica nosso espírito. Nós queremos provar a doçura, queremos provar as delícias, que é a mesa do Senhor, a mesa do Salmo 23, cujo pastor é o Senhor. Nós queremos sentar nessa mesa, comer deste pão, tomar dessa ceia junto com o Senhor. E para isso nós queremos, meu Deus, nesse ato, confessar os nossos pecados dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós queremos ver, Senhor, a geração servindo ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma. Comece a adorar o Senhor, comece a falar com Ele. Jesus está nos vendo aqui, Jesus está ouvindo a nossa ciciante oração. Senhor, se Satanás está tentando lançar na tua mente a acusação, repreenda-o. Aqui não tem lugar para acusação, Satanás. Sai fora. Não vai receber a acusação de Satanás e nem vai permitir que Satanás use a tua mente para acusar. Não seja acusador, não seja instrumento do diabo, não seja. Agora é hora de virar a chave, é hora de estarmos inaugurando o ciclo. Jesus está operando aqui. Santo, 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 santo. Nós apresentamos a casa de cada um que aqui está. Nós apresentamos a família de cada um que aqui está. Salva, salvação. Eu clamo por salvação, salvação destes lares. Casa salva, casa próspera, casa vivendo em abundância, de comunhão, de unidade, de avivamento. Aviva a tua obra em nossos corações. Santo, 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 santo. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Recebe as nossas orações sinceras, recebe o nosso
quebrantamento, com humildade de coração. E aceite o nosso coração. Queima o nosso coração com tua palavra. Aceite, Senhor. Eu lhe peço o avivamento que o Senhor trouxe para Abraão, avivamento que o Senhor trouxe para Josué, avivamento que o Senhor trouxe para Davi, avivamento que o Senhor trouxe para Daniel, avivamento que o Senhor trouxe para José, avivamento que Jesus nos ensinou, nos levou, que Pedro começou a igreja, um grande avivamento. Eu peço misericordiosamente, visita-nos, Senhor, visita, Senhor. É teu nosso coração, é teu nosso coração, é teu. Se apropria dele, guia-nos com toda a verdade, quebra os muros, destrói a narrativa, destrói os conceitos humanos. Nós queremos a tua verdade que liberta, verdade, santo, digno de toda honra, digno de toda glória. Nós te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Ei, haja uma regência, anjos voando, anjos presentes, anjos reverenciando o culto que oferecemos ao Senhor. É uma igreja rendida, é uma igreja quebrantada, é uma igreja ajoelhada, é uma igreja, Senhor, que clama pelo Senhor. Santo, 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 santo. Cadê os seus lábios? Glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ele é o único, Ele é Senhor. Ele vai te visitar, Ele vem passando no nosso meio de uma maneira tremenda. Ele está aqui para agir. Tem coração que o Senhor está batendo aqui. O Senhor está batendo nesse coração. Ele está dizendo: se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor quer cear com você essa noite. O Senhor quer cear. Talvez você fale assim: eu tenho pecados. Confesse os seus pecados e deixe. Em nome de Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor ao Senhor. Pai das misericórdias, Pai das luzes, onde não há sombra de variação, manifesta a tua glória. Rege, Espírito Santo, rege com cetro de equidade. Rege, Espírito Santo, com esse cetro de equidade, nos dando vida, nos dando renovo, nos dando esperança, em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Ai, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Oh, chama, onde esse filho indo, destino ele encontra no rei, onde esse esteve encontra no rei. Oh, levanta o que estava morto, ressuscita o morto, na vida abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 Senhor, abre os olhos, para que você veja a glória dele neste lugar. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. O Senhor está me mostrando. O Senhor está me mostrando que enquanto você está orando, anjos já desceram dos céus com algumas das bênçãos para depositar na sua casa. Eu vejo portas sendo tocadas sobrenaturalmente. Eu vejo Deus abalando o quarto do seu filho. Eu vejo Deus entrando na sala onde a sua filha está na televisão, para libertá-la desse vício, para viver uma vida de adoração. Eu vejo Deus operando aqui na tua vida,
para você ser liberto da depressão, da opressão, da angústia. Não te pertence. O Senhor te fez para ser um adorador. Recebe a visita que o Senhor está trazendo, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória.